quando a conversa é sobre bolo, nada melhor do que recorrer à pessoa mais experiente no assunto, a sua avó. Ela vai conhecer diferentes receitas e até recordar momentos familiares em que esse quitute foi o principal. Por isso, vamos conversar com o Bruno, que é confeiteiro aqui em BH e produz os bolos inspirados nas receitas da sua avó. Então, Bruno, para começar a nossa conversa, me conta como é que você caiu na confeitaria. Para falar um pouco de como eu caí nesse mundo da confeitaria, eu tenho que falar um pouco da minha família, né? Que a Brubi Shop ela é uma empresa familiar. Sou eu, minha tia e minha avó que trabalhamos. Minha avó, desde sempre, ela trabalhou vendendo rosca, bolo, salgadinhos. Ela criou minha mãe e meus tios dessa forma. E com isso, eu cresci no meio disso tudo, né? Só que eu não tinha muito essa visão, não queria muito mexer com isso, não tinha nem ideia que ia mexer com isso. E quando eu estava quase me formando em educação física, eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer doces, porque minha família, como já mexia com chocolate, só que eram chocolates muito iguais, todos tinham o mesmo sabor. E aí a gente viu a necessidade de colocar alguns outros sabores, né? Eu comecei a fazer uns recheios de bombom, aí desses recheios de bombom a gente passou para rechear bolo. E aí algumas pessoas começaram a pedir para eu começar a vender, mas eu tinha muito medo. Então, os primeiros você aprendeu com a sua avó? Foi com a minha avó, as primeiras coisas, né? Até quando mesmo eu saí de casa, eu ligava e falava, vó, como é que faz aquela receita de bolo? Como é que faz a pizza? Como é que faz não sei o que? Eu pedia todas as receitas, sempre estava pedindo para ela. Então, o que vocês oferecem hoje? Hoje a gente faz bolos, doces, chocolates, bala delícia, que é super famosa, que é a receita da minha avó, inclusive. E hoje a gente atende diversos tipos de evento, né? Quando a gente começou era uma coisa mais de festinha de criança, aniversários pequenos. Hoje eu estou atendendo casamentos inteiros, festas de 15 anos. E de onde vem as receitas de vocês? Tem alguma que é de família, que a sua avó fazia, vocês trouxeram para a empresa? Sim, a da Bala Delícia, né? Que é a principal, que é a marca dela, né? Porque não era nem marca minha, é a marca dela mesmo. E aí eu me apropriei da marca dela, da Bala Delícia dela. A receita de bolo, por exemplo, é uma receita dela. Só que um dia eu peguei a xícara errada e fiz a receita e ficou um pouco melhor. Eu gostei mais da massa, mas com a mesma receita dela, né? E aí o bolo que eu uso até hoje é todo dela. Já fiz o meu curso de confeitaria profissional, me formei, mas não troquei a massa dela por outra massa de ninguém, que é a massa que faz sucesso mesmo. Mais especificamente sobre os bolos, quais que são os carros-chefes de vocês? Chocolate com morango, o pessoal gosta muito. E quando tem uns chocolates como Kit Kat, Kinder Bueno, assim, o pessoal pede muito. Na verdade, assim, eu deixo muito aberto para os clientes para escolher, né? Eu não deixo opções fechadas. Quando você vai numa confeitaria, às vezes você vê opções muito fechadas dos bolos, né? Floresta Negra, bolo de chocolate com não sei o quê. Isso, tem sempre bolos muito marcados, assim. E eu deixo muito aberto para os clientes escolherem o recheio. Se quiser 2 recheios diferentes, se quiser... Eu sempre pergunto como que você quer que monte o bolo por fora, né? Então é uma coisa mais personalizada, né? E aí cada um tem o seu gosto diferente sobre isso. Agora uma coisa que eu tenho visto muito, que o pessoal até pede, é um auxílio assim na hora da escolha, né? De colocar um recheio mais doce, um recheio mais amargo, né? E o pessoal gosta bastante, para não poder errar. Pode dar umas dicas então de o que é uma combinação que fica interessante de bolo? Por exemplo, uma que sai muito... Não, 2, vou dar 2. Chocolate meio amargo. Isso a massa? Não, a massa geralmente, a que eu mais vendo é a massa de chocolate. Né, que o pessoal parece que é uma marca registrada em mexer com chocolate. Mas geralmente é o chocolate meio amargo, com leitinho, né? O recheio de leitinho combina bastante. E um que eu faço que fica muito bom é o brigadeiro branco com a geleia artesanal de morango, que dá um azedinho, o doce e o amargo no mesmo bolo. E cobertura? Então, cobertura geralmente é chocolate mesmo, né, que o pessoal gosta. Ou chantininho, né? Tem gente que gosta muito de chantininho também.
Algumas receitas de bolo são até simples, mas há alguns segredos que fazem toda a diferença. E é isso que eu vim descobrir aqui na Scrap Mix com a Patrícia. Patrícia, um prazer vir aqui, conhecer um pouquinho do seu trabalho, experimentar o seu bolo famoso. Para começar a nossa conversa, me conta, como é que a confeitaria e os bolos entraram na sua vida? Então, eu era oficial da Força Aérea. Nossa! Nada a ver, né? Nunca pensei em estar aqui. Assim, só que assim, eu tive 3 filhas lindas e aí eu queria ficar com as minhas filhas. Então, no último ano que eu pedi que eu ia dar baixa na Força Aérea, que eu já tinha resolvido, assim, e de qualquer forma eu sairia porque eu era temporária, e eu comecei a trabalhar com aquelas caixinhas feitas mesas de festa. Ah, sim. Por isso o nome Scrap Mix, que eu comecei a mexer com Scrap Festa. E aí começaram a me perguntar, lindas suas caixinhas, o que a gente coloca dentro? Né? Então eu comecei cupcake, pão de mel, alfajor, macarrão, até que uma cliente veio e falou assim, você não faz o bolo, não? Aí, mineiro, né, gente, não tem jeito, eu faço. E ela foi e colocou o dinheiro na minha conta e me mandou a foto do bolo, 2 bolos, um Lego, um Safari de 2 andares. Aí eu olhei assim pro bolo e falei, nossa, mostrei pra minha mãe, falei, mãe, é o bolo que eu tenho que fazer. E ela falou assim, gente, você vai fazer? Eu falei, agora eu vou. E aí eu fiz o curso. E aí, como toda pedagoga, eu não aguentei só fazer, comecei a ensinar também. Né? E foi assim que surgiu a confeitaria e o Scrap Mix na minha vida. E você separou aqui os ingredientes para a gente fazer um bolo de cenoura, não é? Isso, exato. Mas antes, eu sei que também você separou aqui umas dicas. Sim, porque normalmente os alunos me procuram muito, né? Quem procura, pergunta mais frequente, principalmente na área de bolos. Ora o meu bolo fica duro, ora o bolo ele não assa, ora cresce, afunda, ora isso, ora aquilo. Então, antes de eu começar a aula em si, eu mostro para os alunos o que dá certo, o que dá errado e por que dá errado. Então me conta, né? Por que dá errado? Pois é, gente, basicamente é a medida. Existe, né, medida de xícaras e medida de colher. E uma coisa que eu falo, que às vezes também as pessoas têm aqueles copos medidores que tem várias medidas. Sim. Não funciona. Por quê? Eu falo assim, meus alunos, não sei o que, joga fora. Eu mostro por quê. Por exemplo, aqui eu tenho meia xícara. Sim. Então eu faço isso com as minhas alunas. Eu venho aqui e eu mostro para elas assim, ó, primeiro, meu tempo aqui que está indo embora. Então, olhando aqui, para você, tem meia? Tem meia. Então, vamos conferir aqui, ó. Essa é a medida de meia. Ó. Nunca dá menos, sempre dá mais. Ó. Tem até muito mais do que meia. E o que vai acontecer? O bolo vai ficar pesado, vai ficar aquele bolo mais socado, não vai ficar um bolo leve, porque se eu coloco pouca farinha, o que acontece? A clara, ela começa a crescer, mas aí não tem a farinha para sustentar, o bolo vai afundar. Se eu coloco farinha demais, o bolo vai ficar pesado. Tá? Então, por isso que é importante a medida e por isso que é importante seguir a receita. Uma balancinha também resolve? A balancinha é o ideal. Para fazer o bolo de cenoura com chocolate da Patrícia, a gente precisa de 3 cenouras médias, meia xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 1 colher de sopa de fermento, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, meia xícara de açúcar refinado e 4 colheres de sopa de cacau 50%. Eu escolhi o bolo de cenoura porque normalmente o bolo de cenoura é o que o pessoal apanha um pouco. Aqui eu estou fazendo meia receita. Tá bom. Tá? Mas a receita inteira são ou 3 cenouras médias ou 2 cenouras grandes. Então, simplesmente eu vou estar colocando no liquidificador as cenouras. Então, o óleo, meia xícara de óleo, aqui eu estou usando 1/4, e os ovos. Agora eu vou acrescentar o açúcar. Açúcar, nesse caso aqui, pode ser cristal, porque como vai bater, não tem problema.
Aí eu vou despejar a mistura aqui. A farinha não foi ainda. A farinha não foi. Farinha normalmente vai por último. Normalmente, eu brinco até com as alunas assim, primeiro eu bato aquilo que dá gosto, é o ovo, manteiga, aquilo que dá o sabor. Depois eu acrescento os líquidos, o leite, baunilha, né, qualquer receita. E por último vem os secos. Minha farinha, lembrando que ela já está com fermento, eu já coloquei o fermento aqui. Tá bom. E a gente sempre deve peneirar a farinha. Quando ela cai peneirada, ela cai mais lisinha. Isso vai deixar o meu bolo mais leve. Então agora a gente vai mexer delicadamente de baixo para cima. A hora da farinha, você não deve bater na batedeira. Por quê? Porque se eu bater na batedeira, eu desenvolvo o glúten da farinha. Aí a massa vai ficar pesada. Você pode untar com a manteiga e depois enfarinhar. Eu uso muito desmoldante. Desmoldante, simplesmente, ó, bem pouquinho, nem é muito, só para não agarrar. Amassa até a metade da forma, porque ela cresce bastante. Entendi. Essa massa dá quantas dessa daí? Dessa daqui dão 6, Entendi. a massa inteira. Então vamos assar? Vamos. Enquanto o bolo está assando, a gente pode começar a cobertura, né? Então, a cobertura do bolo de cenoura, tradicionalmente eu uso o Chocolate, brigadeiro, isso. né? Aquele brigadeiro de chocolate. Eu gosto de fazer essa, que não deixa de ser o chocolate, mas eu uso a manteiga. Por quê? Não precisa ir pro forno, você ficar lá dando ponto, né? E eu gosto dela porque o importante dela é você passar no bolo enquanto ele tem que sair do forno, passa na superfície. Aí a manteiga vai derreter. Então, quando o bolo esfriar, vai cristalizar. Então, dá aquela casquinha cristalizada de chocolate. Como é que e faz? É bem simples, olha só. Eu vou estar colocando a manteiga, então eu vou aqui acrescentar o açúcar, ó. E o Esse cacau. também é refinado. Refinado, tem que ser. E o cacau, 50%. Você vê que ela vai virar tipo um cremezinho mesmo, né? E ela fica um pouco durinha assim, E tá? essa quantidade dá para aquela receita que a gente fez, né? Que é Que eu meia fiz massa. meia massa, tá? Tá. Aqui também tem meia, tá? Tá aqui, ó, tá pronto. Agora é só esperar o bolo ficar Só pronto. esperar o bolo assar e passar por cima. Agora que já esfriou um pouquinho, a gente pode experimentar. Com certeza. Essa casquinha é muito boa mesmo. Não é um diferente, porque a gente já está acostumado com brigadeiro, ela dá um tchan. Uhum.